Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 5 da aula 7 da disciplina de análise de variável instrumental, sobre análise de variável instrumental com múltiplos instrumentos. E o vídeo de hoje, então, é sobre a parte 5 dessa aula, em que nós vamos conversar sobre estimadores que requerem múltiplos instrumentos. Na parte 4 da aula, nós falamos sobre dados sumarizados, apresentamos esse conceito de dados sumarizados, e no vídeo de hoje, então, na parte 5 da aula, nós vamos falar sobre como aplicar, então, esses bancos de dados sumarizados em análises de variável instrumental que requerem, então, que os dados já estejam nessa formatação de dado agregado ou dado sumarizado. No vídeo sobre a parte 4 da aula, pessoal, nós concluímos montando um banco de dados sumarizados que tinha essa cara aqui, 18 instrumentos, então 18 linhas, uma linha para cada instrumento, os coeficientes da associação entre o instrumento e a exposição, entre o instrumento e o desfecho, o erro padrão de cada um desses coeficientes e também o coeficiente e o erro padrão do estimador de Wald. Nesse banco de dados, então, nós temos uma estimativa de efeito causal para cada um dos 18 instrumentos. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre como combinar esses 18 resultados, essas 18 estimativas, em uma só. Para nós começarmos a entender isso, pessoal, é importante entender uma certa analogia que existe entre esse contexto de dados sumarizados por instrumento, em que cada linha do nosso banco é um instrumento, e dados sumarizados por estudo, em que nós temos em cada linha de um banco de dados um resultado, cada um obtido por um estudo diferente, que é o contexto, então, em que a gente se encontra quando a gente faz uma meta-análise a partir de uma revisão sistemática da literatura. Nesse tipo de banco de dados sumarizados, então, nós vamos ter resultados independentes entre si, ou seja, cada par de estudos fornece resultados independentes entre si. E isso se deve porque, em uma meta-análise convencional, nós assumimos que a amostra utilizada num estudo não tem nenhuma sobreposição com a amostra usada no outro estudo, ou seja, que o conjunto de indivíduos estudado no estudo 1 é diferente do conjunto de indivíduos estudado no estudo 2, e assim por diante para todos os pares de estudos. Nessa situação, então, pessoal, nós tipicamente combinamos os resultados obtidos de cada estudo em um só, utilizando a média ponderada pelo inverso da variância, que é um estimador, então, de meta-análise que a gente utiliza na situação em que a gente assume que todos os estudos medem o mesmo parâmetro. Na situação em que a gente imagina que esse pressuposto não é plausível, a gente tipicamente utiliza outros estimadores, em geral estimadores que assumem efeitos aleatórios e que fornecem então uma estimativa da média dos efeitos e não do único efeito, afinal nós estamos assumindo que não existe esse único efeito entre estudos. Isso então, pessoal, é bastante análogo à situação em que nós temos uma análise de variável instrumental com múltiplos instrumentos no contexto de dados sumarizados, em que nós temos, então, coeficientes independentes entre si, isso porque ou os instrumentos são independentes, no sentido de não serem estatisticamente correlacionados uns com os outros, ou porque, caso eles sejam dependentes, caso eles sejam correlacionados, nós estimamos esses coeficientes para cada instrumento, ajustando para todos os demais instrumentos, como nós já discutimos anteriormente na nossa aula 7. E nós podemos, então, assim como no caso da meta-análise, calcular uma estimativa combinada de efeito causal, combinando as estimativas obtidas por cada instrumento em uma só, através também da média ponderada do inverso da variância, que vai ser válido, então, assumindo que todos os instrumentos estimam o mesmo parâmetro causal. E notem, pessoal, que é justamente esse pressuposto que a gente costuma fazer, nas nossas aulas sobre interpretação de heterogeneidade entre instrumentos e sobre o teste de Sargan. Nós discutimos que, em geral, se faz esse pressuposto de que todos os instrumentos estimam o mesmo parâmetro causal para que a gente consiga interpretar a heterogeneidade entre instrumentos. Mas, pessoal, é possível que nós tenhamos um ou mais instrumentos inválidos, E nessa situação, então, a gente pode observar heterogeneidade entre instrumentos. E, na verdade, uma vez que a gente assume que todos os instrumentos válidos estimam o mesmo parâmetro causal, só pode haver heterogeneidade entre instrumentos caso exista violação dos pressupostos, conforme nós discutimos em partes anteriores dessa aula. Para que nós possamos entender isso um pouco melhor, pessoal, vamos fazer agora uma definição mais precisa do nosso beta-WJ. Então, nós vamos definir beta-WJ como sendo beta mais BJ. Nesse caso, pessoal, o beta é o parâmetro causal estimado por instrumentos válidos. E notem, pessoal, que eu não tenho um subscrito J aqui no beta.
Ou seja, o beta é constante para todos os instrumentos, que é justamente então o que traduz, né, o pressuposto de que todos os instrumentos, se fossem válidos, estimariam o mesmo parâmetro causal. E nós temos então esse beta mais BJ. E o que é BJ? É o parâmetro que codifica viés que acomete um instrumento J. Então, nesse caso, BJ igual a zero indica ausência de viés e BJ diferente de zero indica presença de viés. Na verdade, de forma mais ampla, né, pessoal, BJ seria um parâmetro que quantifica heterogeneidade entre instrumentos. Mas, como nós estamos assumindo que todos os instrumentos estimam exatamente o mesmo parâmetro causal, qualquer variabilidade entre instrumentos, ou seja, qualquer variabilidade em BJ, só pode acontecer em função de viés. Então, automaticamente, BJ só pode ter o valor não zero na presença de viés. De posse, então, dessa definição de beta-WJ, pessoal, nós podemos definir o que significa, né, essa média ponderada pelo inverso da variância nesse contexto de análise de variável instrumental com dados agregados. E essa quantidade, então, que eu estou chamando aqui de beta-média, vai ser igual ao somatório do beta-WJ, ou seja, do efeito causal estimado pelo instrumento J, multiplicado pelo peso que esse instrumento recebe na análise, peso esse, então, representado por ômega-J. Eu simplesmente, então, multiplico esses dois números para cada um dos instrumentos e somo depois todos esses produtos. Tendo em vista a definição de beta-WJ no slide anterior, esse somatório aqui é igual ao somatório de beta multiplicado por ômega-J, ou seja, o efeito causal multiplicado pelo peso que cada instrumento recebe, mais também, né, o somatório do peso que cada instrumento recebe multiplicado pelo viés, né, de cada instrumento, pelo BJ. Como beta é igual entre todos os instrumentos, qualquer média, seja ela ponderada ou simples, vai ser igual a beta, somado então ao somatório dos pesos multiplicado pelo parâmetro de viés. E notem, pessoal, que o nosso ômega-J, né, que é o nosso peso, é justamente o inverso da variância, né? Aqui no numerador temos σWJ, que é o erro padrão, né, do nosso efeito causal, elevado à potência menos 2, ou seja, o inverso multiplicativo quadrático do erro padrão, e, portanto, o inverso da variância. Isso já padronizado, né, ou seja, já dividido pelo somatório de todos os inversos da variância, de forma, então, que esse somatório aqui já nos dá diretamente a média ponderada. Ou seja, pessoal, como que nós podemos interpretar esse resultado aqui? Nós podemos interpretar isso como nos dizendo que a média ponderada, né, que o beta-média, é igual ao efeito causal, o nosso beta, mais a média ponderada dos vieses. Então, essa é a interpretação da média ponderada pelo inverso da variância. E talvez a grande pergunta seja, quando que a média ponderada, então, estima o efeito causal beta? Bom, a situação mais óbvia em que isso aconteceria é quando todos os instrumentos são válidos. Ou seja, se BJ é igual a 0, para J igual a 1, para J igual a 2, para J igual a 3, e assim por diante até J igual a L. Pois nesse caso, né, pessoal, esse termo aqui de viés vai ser simplesmente um somatório, que é um peso multiplicado por zero, então vai ser uma soma de zeros, né? E, portanto, todo esse somatório vai ser zero, de forma que beta-média é igual a beta. E a segunda situação, pessoal, em que a média ponderada estima o efeito causal, vai ser na situação em que dois ou mais instrumentos são inválidos de forma equilibrada, de forma que a média ponderada dos vieses seja igual a zero. Por exemplo, é possível que nós tenhamos alguns instrumentos com o viés na direção de subestimar o efeito e outros instrumentos com viés na direção de superestimar o efeito. E a magnitude desses vieses, juntamente com os pesos que cada um desses instrumentos recebe, acaba sendo tal que esse somatório total acaba sendo zero. Isso é teoricamente possível, mas é provável? De um modo geral, não, né, pessoal? A gente tem que ter muita sorte, né, para que nós tenhamos vários instrumentos inválidos e casualmente os vieses acabem se cancelando. Então, de forma geral, ou nós temos uma boa convicção de que os instrumentos são todos válidos, e no caso BJ igual a zero para todos, ou então nós vamos ter que contar muito com a sorte para que esses vieses se cancelem e a nossa média ponderada forneça uma estimativa válida do nosso efeito causal.
E como que nós podemos, pessoal, tentar avaliar se existem instrumentos inválidos, né? Se alguns desses nossos instrumentos são inválidos? Bom, primeiro ponto, né? Relembrando que todos os instrumentos válidos estimam beta. Isso é um pressuposto que a gente faz para que a gente consiga interpretar a heterogeneidade entre instrumentos, conforme nós discutimos em partes anteriores dessa aula. Dentro desse pressuposto, então, variabilidade entre instrumentos é indicativo de que um ou mais instrumentos são inválidos, exatamente, né, como no teste de Sarga. Portanto, na presença de um ou mais instrumentos inválidos, nós vamos ter que BJ vai ser diferente de zero para um ou mais valores de J. E isso, então, em geral, vai resultar em variabilidade, né, nos valores de beta WJ. Por quê? Porque alguns instrumentos vão ter BJ igual a zero, outros vão ter BJ negativo, outros vão ter BJ positivo, entre os que têm BJ positivo com diferentes magnitudes, entre os que têm BJ negativo com diferentes magnitudes e assim por diante. Porém, pessoal, é possível que existam instrumentos inválidos, mas que mesmo assim não haja heterogeneidade entre instrumentos. E isso vai acontecer, então, caso todos os instrumentos sejam inválidos e, além disso, que eles sejam equivalentemente inválidos. Ou seja, que todos os valores de BJ sejam iguais entre si e diferentes de zero. É possível, mas será que é provável? De modo geral, também não, né, pessoal? Assim como a gente tem que ter muita sorte para os vieses se cancelarem, a gente tem que ter muito azar para que todos os vieses sejam exatamente iguais. Porque para isso é necessário que todos os instrumentos sejam inválidos e que eles sejam inválidos de forma equivalente. Então, pessoal, presumindo que nós não temos tanto azar assim, né, nós podemos usar testes de heterogeneidade, tipicamente usados em meta-análise, de forma análoga ao teste de Sarga. Ou seja, a gente usa o teste de Sarga para avaliar a heterogeneidade entre instrumentos no contexto de uma análise de variável instrumental com múltiplos instrumentos com dados a nível individual. E análogo a essa abordagem, nós podemos usar, num contexto, então, de dados agregados, testes de heterogeneidade tipicamente usados em meta-análise para avaliar, então, a heterogeneidade entre instrumentos e usar esse teste, então, como uma forma de avaliação parcial de pressupostos. Como nós mencionamos brevemente no vídeo anterior da aula 7, uma das grandes vantagens das análises com dados sumarizados é a possibilidade de estimar efeitos causais, mesmo na presença de algumas formas de violação dos pressupostos. Notem, pessoal, que eu sublinhei algumas formas. Então, não é que esses estimadores permitem que nós ignoremos os pressupostos, mas sim que eles conseguem estimar efeitos causais, mesmo em situações que os pressupostos são violados de formas específicas, ou seja, a gente consegue relaxar os pressupostos de uma forma ou de outra. E no restante da aula, pessoal, nós vamos conversar sobre 3 estimadores que fazem isso: a mediana e a moda, ambos ponderados pelo inverso da variância, e também a regressão de Jäger. Começando então pela mediana ponderada, pessoal. Vamos supor, pessoal, que nós temos então um conjunto de instrumentos e que talvez um ou dois, poucos, sejam inválidos. Nós não sabemos quais. Se nós soubéssemos, nós só excluiríamos, esses instrumentos. Nessa situação, a média vai ser enviesada, a menos que nós sejamos muito sortudos a ponto dos vieses se cancelarem. E a gente não quer, obviamente, ficar contando com a sorte. Mas e a mediana, pessoal? O que será que acontece com a mediana? Para nós entendermos isso, vamos supor, pessoal, uma situação inicial em que BJ é maior que zero para 4 de 9 instrumentos. Ou seja, pessoal, nós temos 5 instrumentos válidos, representados na cor azul, e 4 instrumentos inválidos, representados na cor vermelha. E vamos supor, pessoal, que nós ordenamos os valores de beta WJ de forma crescente, do menor valor para o maior valor. Então aqui, pessoal, nós temos todos os valores de beta WJ. Beta mais B1, beta mais B2, beta mais B3, beta mais B4 e beta mais B5 para os nossos 5 instrumentos válidos e beta mais B6 até beta mais B9 para os nossos 4 instrumentos inválidos. Notem que os 4 instrumentos inválidos vêm depois, da esquerda para a direita de quem olha para o slide, do que os instrumentos válidos, em função dos instrumentos estarem ordenados de forma crescente dos valores de beta WJ. Para os 5 instrumentos válidos, pessoal, o valor de B1, B2, B3, B4 e B5 vai ser igual a zero. Então, o valor de beta WJ para esses 5 instrumentos vai ser simplesmente beta. Para os instrumentos inválidos, nós não podemos deletar o B6, o B7, o B8 e o B9. Afinal, eles não são
0. Então, nós mantemos eles aqui no slide. Então, notem, pessoal, nós temos aqui 4 instrumentos válidos, cujo beta-WJ é igual a beta, e nós temos 4 instrumentos inválidos, cujo beta-WJ não é igual a beta. Então, nós temos 4 para cá, 4 para cá, e o que está no meio? É a mediana, né, pessoal? Se nós temos 9 valores, o valor do meio, após ordenamento por ordem crescente, é o valor da mediana. E nesse exemplo aqui, a mediana caiu em cima justamente de um instrumento válido. Portanto, a mediana, nesse exemplo, vai fornecer uma estimativa válida do efeito causal. Então, esse exemplo, pessoal, ilustra uma propriedade muito interessante do uso da mediana para estimar efeitos causais na situação de análise de variável instrumental com múltiplos instrumentos, que é, no caso da mediana simples, se mais de 50% dos instrumentos forem válidos, como era no exemplo anterior, a mediana simples, então, ela vai estimar o beta. E nós vamos poder, então, calcular, né, a nossa estimativa de efeito causal com base na mediana, simplesmente como o percentil 50 dos valores de beta-WJ, ou seja, a mediana dos valores de beta-WJ. E lógico, né, se L for par, ou seja, se o número de instrumentos for par, a mediana vai ser a média entre os dois percentis mais próximos de 50%. Já a mediana ponderada ela é um pouquinho diferente. Se mais de 50% dos pesos, não necessariamente do número de instrumentos, vierem de instrumentos válidos, a mediana ponderada vai estimar então o beta. E a gente vai então calcular, né, essa estimativa de efeito causal com base na mediana ponderada através do percentil 50 da distribuição não mais simples, no caso da mediana simples, mas agora a distribuição ponderada dos valores de beta-WJ. E como que nós calculamos, então, pessoal, o percentil correspondente ao instrumento J? A gente utiliza, então, essa fórmula. O percentil, que eu estou representando aqui por QJ, vai ser igual a 100, para a gente ter na escala de percentual, SJ menos ômega-J dividido por 2. ômega-J é o inverso da variância padronizado, que nós já definimos no slide sobre a média ponderada. E SJ, pessoal, é a soma de todos os valores de ômega, ou seja, de todos os pesos, até o instrumento J. Então, por exemplo, se eu estou tentando calcular o percentil correspondente ao instrumento 3, SJ vai ser igual a W1 mais W2 mais W3. De posse, então, dessa distribuição ponderada dos valores de beta-WJ, nós vamos calcular a mediana ponderada através de interpolação linear entre os dois instrumentos mais próximos do valor de 50%. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que vamos supor que eu tenha um instrumento que ele corresponda ao percentil 49% e outro instrumento que corresponda ao percentil 53%. Então, a mediana ponderada vai estar entre esses dois valores, mas vai estar mais próxima do valor que corresponde ao percentil 49% do que o valor que corresponde ao percentil 53%, porque 49% é mais próximo de 50%, do que 53% é mais próximo de 50%. Então, é isso que eu quero dizer com interpolação linear entre os dois instrumentos mais próximos de 50%. Então, aqui, pessoal, só para a gente visualizar a diferença entre a mediana ponderada e a mediana simples, aqui nós temos um exemplo com 10 instrumentos, então L igual a 10, o percentil simples a qual cada instrumento corresponde e o percentil da distribuição ponderada correspondente a cada instrumento. Então, aqui olhando primeiro para o percentil simples, né, pessoal, nós temos aqui, né, uma forma padrão, né, de calcular percentil para cada um dos nossos 10 valores. E observem, né, que a distância entre cada instrumento, nesse exemplo aqui, vai ser sempre 10. Para nós calcularmos, então, o percentil a partir da distribuição ponderada, nós precisamos do peso de cada instrumento, né, no caso de ômega-J, como eu expliquei no slide anterior. E aqui nós temos uma situação fictícia, né, com alguns números hipotéticos de ômega-J, e o percentil correspondente, então, a cada um desses nossos instrumentos. E notem, pessoal, que o intervalo entre percentis entre cada instrumento não é sempre constante, né? E ilustra, então, o fato de que a distribuição ponderada não é necessariamente igual, né, à distribuição simples. Até porque, se fosse sempre igual, não haveria sentido, né, em fazer análise ponderada. Nesse nosso exemplo, então, pessoal, a mediana simples vai ser a média de beta-W5 e beta-W6, porque são os dois valores aqui do meio, né? Mas a mediana ponderada vai ser uma interpolação linear envolvendo beta-W4 e beta-W5. Por que esses dois valores, pessoal? Porque é entre o instrumento 4 e o instrumento 5 que nós temos o percentil
50%. Então, o percentil 50% da distribuição ponderada vai estar em algum lugar entre esses dois instrumentos. E é intuitivo, né, a gente imaginar que faz mais sentido que o instrumento 5 receba mais peso no cálculo da mediana do que o instrumento 4, porque o percentil referente ao instrumento 5 está mais próximo de 50% do que o percentil referente ao instrumento 4. E nós calcularíamos, então, a mediana ponderada por interpolação linear, nesse exemplo, utilizando essa fórmula aqui. Podemos concluir, então, que a mediana é muito útil na situação em que menos de 50% ou dos instrumentos ou dos pesos, dependendo se nós utilizamos a mediana simples ou a mediana ponderada, correspondem a instrumentos válidos. Mas e se a maioria dos instrumentos ou a maioria dos pesos, correspondem a instrumentos inválidos? Aí tanto a média quanto a mediana em geral vão ser enviesados. Mas e a moda? Para que nós possamos entender, pessoal, um estimador baseado na moda, a principal ideia é a seguinte, que instrumentos com o mesmo valor de BJ vão ter o mesmo valor de beta-WJ. Por quê? Porque BJ é a única fonte de variabilidade em beta-WJ. Então, se BJ é igual entre dois instrumentos, esses dois instrumentos vão ter o mesmo valor de beta-WJ. E vamos supor, pessoal, assim como no caso da mediana, que os nossos instrumentos estão ordenados conforme beta-WJ. Então, nós vamos representar o número de instrumentos com exatamente o mesmo valor de beta-WJ usando N subscrito. Nós vamos reservar N subscrito 0 para o número de instrumentos cujo BJ é igual a 0. E a partir então de N1, N2 até NK, vamos utilizar então para representar instrumentos que têm entre si exatamente o mesmo valor de BJ, mas que o BJ não é igual a 0. Então, nós vamos utilizar N1 para representar o número de instrumentos cujo BJ é o menor valor não zero entre todos os valores de BJ. Vamos usar N2 para representar o número de instrumentos cujo BJ é o segundo menor valor não zero de BJ. Até então, NK, em que NK representa o número de instrumentos cujo BJ é o maior valor não zero de BJ. Portanto, então, K vai ser o número de valores únicos não zero de BJ. Vamos tentar entender essa nomenclatura, pessoal, a partir de um exemplo em que nós temos 10 instrumentos e o beta igual a 1. Então, aqui nós temos o valor de beta-WJ e aqui nós temos o valor de BJ. E notem que os valores estão ordenados de forma crescente. Então, por exemplo, aqui na primeira casela, se beta-WJ for igual a 0,5, mas a gente sabe que o beta é igual a 1, é lógico que BJ vai ser igual a menos 0,5. E o mesmo raciocínio, então, para todos os instrumentos. E notem, pessoal, que algumas caselas aqui estão representadas com cores, E as cores indicam grupos de instrumentos com exatamente o mesmo valor de BJ. Então, a cor verde indica instrumentos que têm o valor de BJ de menos 0,5. A vermelha, instrumentos que têm o valor de BJ igual a menos 0,2. A cor laranja, instrumentos que têm o valor de BJ igual a 0. A cor azul, 0,3. E a cor lilás ou roxa, de 1,1. Nesse exemplo, então, pessoal, nós temos 4 valores únicos, excluindo 0, de BJ. Menos 0,5, menos 0,2, 0,3 e 1,1. Então, K é igual a 4. Se K é o número de valores únicos não zero de BJ, e nós temos 4 valores únicos não zero de BJ, K vai ser igual a 4. Utilizando, então, a nomenclatura do slide anterior, pessoal, nós temos que o nosso N é igual a 3. Porque nós temos 3 instrumentos com BJ igual a 0. O nosso N1 vai ser igual a 2, porque nós temos 2 instrumentos aqui nesse grupo, e assim por diante para todos os outros grupos. E qual é o pressuposto, então, pessoal, da moda? É que os instrumentos inválidos, eles dificilmente vão ser inválidos de forma idêntica. Isso é um pressuposto que esse estimador faz. Ou seja, dentro desse pressuposto, há variabilidade entre instrumentos inválidos, ou seja, instrumentos não são inválidos de forma idêntica. Se há variabilidade entre instrumentos inválidos, isso significa que entre instrumentos cujo BJ é diferente de 0, o valor de BJ tende a variar, que é o que está sendo ilustrado nesse exemplo. Nós temos alguns instrumentos com valor negativo de maior magnitude, um com valor negativo de menor magnitude, 2 com valor positivo de menor magnitude e outros 2 com valor positivo de maior magnitude.
Então notem que existe variabilidade entre os valores não zero de BJ, que é justamente então o que o estimador baseado na moda pressupõe. Dentro então desse pressuposto, o valor de beta-WJ mais comum, ou seja, a moda de beta-WJ, corresponde ao conjunto de instrumentos em que BJ vai ser igual a zero. Se os instrumentos inválidos são inválidos de forma diferente, eu vou ter poucos instrumentos dentro de cada um dos grupos. Ou seja, o meu N1 sempre vai ser um número pequeno, o N2 vai ser um número pequeno, o N3 vai ser um número pequeno. E o meu N0 vai tender a ser o maior número. Ou seja, o estimador baseado na moda postula que entre todos os subconjuntos de instrumentos com exatamente o mesmo valor de BJ, o maior desses subconjuntos é o conjunto de instrumentos em que BJ é igual a zero. Isso permite, então, pessoal, com que a moda ponderada estime efeitos causais, mesmo que a maioria dos instrumentos seja inválida, desde que a moda dos valores de BJ seja igual a zero. Presumindo, claro, que é pouco plausível que muitos instrumentos violem os pressupostos de forma equivalente, ou seja, que exista um conjunto grande de instrumentos com o mesmo valor não zero de BJ. Se isso acontecer, então esse método, assim como a mediana, requer que mais de 50% dos instrumentos sejam válidos para que o subconjunto de instrumentos válidos continue sendo o maior subconjunto de instrumentos com o mesmo valor de BJ. Porém, pessoal, mesmo que esse conjunto aqui de pressupostos seja válido, na prática, dificilmente as estimativas amostrais de beta-WJ vão ser idênticas entre si, mesmo que os instrumentos tenham o mesmo valor de BJ, devido justamente à variabilidade amostral. Então isso cria uma dificuldade de identificar o maior subgrupo de instrumentos homogêneos, ou seja, o maior subgrupo de instrumentos com o mesmo valor de BJ. Por isso, então, nós precisamos recorrer a métodos que estimam a moda de dados contínuos, ou seja, regiões de uma distribuição de dados contínuos que tem uma grande densidade de pontos. E na nossa aula nós vamos ver como fazer isso, então, a partir da função empírica de densidade. Existem vários outros estimadores já propostos para fazer esse tipo de análise. Eu só vou apresentar um estimador baseado na função empírica de densidade para fins de exemplo. E vamos tentar então, pessoal, entender essa distribuição empírica de densidade a partir de uma explicação bastante intuitiva, baseada em um histograma, que é uma ferramenta gráfica que nós epidemiologistas temos bastante familiaridade. Nesse nosso histograma, então, dos valores de beta-WJ, todas as barras vão ter, então, a mesma largura. Então, aqui nós temos um exemplo hipotético de um histograma. O segundo passo, então, pessoal, é marcar o ponto médio de cada barra no pico da barra, como representado aqui no slide. O próximo passo é unir todos esses pontos, traçar uma reta ligando cada ponto com um ponto subsequente. Depois a gente deleta as barras do histograma e suaviza essas conexões entre os pontos, nos dando então a distribuição empírica de densidade das nossas estimativas amostrais de beta-WJ. E qual que vai ser a moda então, pessoal? Eu não falei que a moda de dado contínuo era a região dos dados com maior densidade de pontos? Então, com base na distribuição empírica de densidade, nós podemos simplesmente olhar para o gráfico, identificar o ponto com o pico mais alto e concluir que o valor aqui no eixo x correspondente ao maior valor aqui no eixo y é então a nossa estimativa de efeito causal com base na moda. E pessoal, eu quero deixar muito claro para vocês que a mediana e a moda, apesar delas serem opções mais robustas do que a média ponderada com relação à tolerância que esses métodos têm à presença de um ou mais instrumentos inválidos, eles também são sujeitos aos seus próprios pressupostos, como nós já discutimos. E, portanto, esses métodos não são soluções mágicas para estimar efeitos causais. Afinal, se os pressupostos que esses métodos fazem forem violados, esses métodos vão fornecer estimativas erradas. Nós temos isso ilustrado, então, aqui numa figura em que nós temos o efeito causal estimado por cada instrumento, ou seja, o beta-WJ, aqui no eixo Y, e a ordem de cada estudo aqui no eixo X. A ordem no sentido de que os instrumentos foram ordenados de ordem crescente. Então aqui nós temos uma situação, aqui no painel A, em que todos os instrumentos são válidos. Nesse caso, a média, a mediana e a moda ponderadas, todos vão dar exatamente o mesmo resultado. Já no painel B, pessoal, onde nós temos menos da metade dos instrumentos inválidos, a moda e a mediana continuam fornecendo um resultado válido, mas a média não, porque ela vai ser então influenciada por esses pontos.
Numa terceira situação aqui no painel C, em que nós temos a maioria dos instrumentos inválidos, a mediana e a média vão ser enviesadas, mas a moda não. Por quê? Porque nesse exemplo, todos os instrumentos inválidos são inválidos de forma diferente e nós temos 3 instrumentos válidos. E, portanto, o maior subconjunto homogêneo de instrumentos é justamente o subconjunto de instrumentos válidos, permitindo, então, a estimação de efeito causal. E na última situação ilustrada aqui na figura, no painel D, nós temos vários instrumentos inválidos, sendo que o maior subconjunto de instrumentos homogêneos é um subconjunto de instrumentos inválidos. Então, nessa situação, os 3 estimadores dão o resultado errado. E, pessoal, é muito difícil nós distinguirmos entre os cenários A, B, C e D na prática. Entre o cenário A e os demais, a gente conseguiria diferenciar utilizando um teste de heterogeneidade. Afinal, no cenário A não há heterogeneidade entre instrumentos e nos demais há. Mas os cenários B, C e D nós não conseguiríamos distinguir utilizando um teste de heterogeneidade, porque há heterogeneidade em todos os casos. Ou seja, mesmo esses estimadores mais robustos também utilizam pressupostos. O último estimador, pessoal, que nós vamos conversar se chama regressão de Egger. E para a gente entender então a utilidade desse estimador, vamos começar com a seguinte pergunta. Se todos os instrumentos forem válidos, o que acontece com a média, com a mediana e com a moda? Bom, vão ser enviesados, né? E, de fato, essa situação extrema, né, de que todos os instrumentos sejam inválidos, nos faria pensar, né, no primeiro momento, que não tem o que fazer, né? Não tem como a gente estimar um efeito causal válido nessa situação em que todos os instrumentos são inválidos. E aí que entra a regressão de Egger. Para que nós possamos entender esse método, pessoal, vamos começar com um pouquinho mais de nomenclatura. Nós já vimos que para instrumentos válidos, nós podemos estimar o efeito causal com base no instrumento J, a partir da razão entre os coeficientes ZY e ZX. Manipulando então essa equação, nós chegamos numa definição do coeficiente βYJ como sendo igual ao produto entre o beta, né, o efeito causal, e o coeficiente βXJ. Mas e na situação em que ZJ, né, que um instrumento qualquer, tenha um efeito direto sobre Y? Nós podemos incorporar essa possibilidade na definição de βYJ, incluindo esse termo aqui, αJ. Se αJ for diferente de zero, significa que o instrumento J tem um efeito direto sobre o desfecho. E nessa situação, então, pessoal, nós vamos definir o nosso βWJ também, né, como uma razão entre os coeficientes βYJ e βXJ. Mas agora nós estamos usando essa outra definição aqui de βYJ, que permite que o instrumento seja inválido. Se nós manipularmos essa equação, então, nós chegamos à nossa mesma definição anterior de que βWJ é igual a beta mais BJ. E nós podemos agora interpretar esse BJ como a razão entre αJ e βXJ. Traduzindo, pessoal, essa definição mais ampla de βYJ, que incorpora, através desse parâmetro αJ, a possibilidade de efeitos diretos, traduzindo isso em um diagrama de caminhos, nós vamos ter esse diagrama aqui, em que βXJ é o coeficiente do efeito do instrumento J sobre X. Aqui nós estamos assumindo um instrumento causal, mas não é necessariamente o caso. E aqui αJ, então, representando o efeito causal direto do instrumento sobre o desfecho. E qual é, então, o grande pressuposto da regressão de Egger, pessoal? É que os coeficientes βXJ e αJ são independentes entre si. Ou seja, instrumentos podem afetar o desfecho de forma direta, ou seja, ter valores não zero de αJ, desde que isso não tenha nenhuma relação com o instrumento ser mais forte ou ser mais fraco. E esse pressuposto é conhecido na literatura como INSIDE, que é a sigla em inglês para Instrument Strength Independent of Direct Effects, ou seja, força de instrumento independente dos efeitos diretos, que é justamente a descrição, né, desse pressuposto. Para entendermos um pouco mais esse pressuposto, pessoal, vamos olhar um exemplo em que ele é violado, representado aqui, então, nesse diagrama. Por que o pressuposto é violado? Notem, pessoal, que nesse exemplo, βXJ é composto por 2 caminhos. Um é o efeito direto do instrumento sobre a exposição e o outro é o efeito indireto do instrumento sobre a exposição, mediado, então, pelo confundidor, porque nesse exemplo, Z também tem um efeito sobre o confundidor. E nesse exemplo, αJ é composto por um único caminho.
que é o efeito indireto do instrumento sobre o desfecho mediado pelo confundidor. E notem, pessoal, que um dos caminhos de βxj contém a variável c, assim como o caminho que corresponde a αj. E esse fator comum, então, na definição desses dois parâmetros, faz com que eles sejam correlacionados. Ou seja, uma situação em que o pressuposto inside é violado é quando o instrumento afeta confundidores da associação exposição-desfecho. Como que nós definimos, então, o estimando obtido através de regressão de Egger? É o estimando que corresponde a uma regressão linear de βyj em βxj. Então, nós temos um modelinho aqui de regressão linear, né, que vai ser βyj igual a β0, que é um intercepto, mais β-Egger, que é então o nosso estimando causal, né, ou seja, o parâmetro causal estimado com base em regressão de Egger, multiplicado por βxj, mais um termo de resíduo. E esse intercepto, então, ele é interpretado como uma média dos efeitos diretos, né? Ou seja, uma média dos valores de αj. E se o pressuposto inside for inválido, β-Egger vai ser igual ao beta, né? Ou seja, o estimando da regressão de Egger vai ser igual ao nosso parâmetro causal de interesse. Quando a gente está estimando, pessoal, efeitos causais utilizando regressão de Egger, lógico que nós vamos ter estimativas amostrais, né, dos coeficientes βyj e βxj. E nós também costumamos utilizar uma versão ponderada pelo inverso da variância dessa regressão. Um exemplo, então, pessoal. Vamos supor que αj é igual a 0,5 para todos os instrumentos. Ou seja, todos os instrumentos são inválidos. Porém, pessoal, notem que não há variância, né, nos valores de αj. Portanto, correlação entre βxj e αj não é nem mesmo definido, né? Não há correlação, porque para haver correlação tem que haver variabilidade nas duas variáveis envolvidas no cálculo da correlação. E como uma delas, no caso αj, não varia, nós não temos correlação, portanto o pressuposto inside é válido. Mas como que a gente pode interpretar essa situação de uma forma um pouco mais intuitiva? Isso é mostrado então, pessoal, aqui nesse exemplo, em que beta é igual a zero, ou seja, o efeito causal é igual a zero, αj é igual a 0,5 para todos os 20 instrumentos. Então, aqui é um exemplo em que nós temos 20 instrumentos. Então, aqui, pessoal, nós temos um gráfico de dispersão com os valores de βxj no eixo x, os valores de βyj no eixo y, e aqui, então, a nossa reta de regressão. A angulação dessa reta, pessoal, não é exatamente igual a zero, então o nosso β-Egger, que é o coeficiente de angulação da reta, foi igual a zero. Mas zero não é igual ao valor do nosso beta? É, né? Então, nós podemos concluir que β-Egger e beta são iguais, ou seja, nós conseguimos obter um efeito causal válido aqui nesse exemplo. E além disso, pessoal, o nosso intercepto aqui foi de quanto? Foi de 0,5. E esse não é justamente a média dos nossos efeitos causais diretos? É, né? Como todos os efeitos causais diretos foram 0,5, a média também é 0,5. Então, aqui nesse exemplo, com o pressuposto inside válido e todos os instrumentos com exatamente o mesmo valor não zero de αj, nós temos que o estimando da regressão de Egger é igual ao parâmetro causal de interesse e que o intercepto da regressão de Egger é igual à média dos efeitos causais diretos. Agora, uma situação um pouco menos extrema, pessoal, em que o efeito causal também é igual a zero, todos os instrumentos são inválidos, mas nesse caso, ao invés de todos os valores de αj serem idênticos, eles têm uma distribuição normal, com média 0,5 e variância de 0,1. Nesse exemplo, então, pessoal, também a correlação entre βxj e αj é igual a zero, porque esse nosso parâmetro αj, apesar dele ter variabilidade, é uma variabilidade totalmente aleatória, né? Que não tem nenhuma correlação, nenhuma dependência da força do instrumento. Portanto, o nosso pressuposto inside é válido e nós conseguimos ver aqui que a nossa reta de regressão tem um coeficiente de angulação igual a zero e que o nosso intercepto aqui também foi igual a 0,5, correspondendo então à média dos valores de αj. Para agora nós entendermos, pessoal, algumas situações em que a regressão de Egger pode não funcionar, nós vamos ter que introduzir um pouquinho mais de notação. Então agora nós estamos definindo o efeito do instrumento sobre a exposição como ΔJ, o efeito do instrumento sobre o confundidor como φJ, o efeito direto do instrumento sobre o desfecho não mediado por nenhuma outra variável como μJ, e aqui θx e θy como o efeito causal do confundidor sobre x e sobre y.
Mas antes nós estávamos trabalhando com beta-xj e alfa-j. Onde que se encontram esses parâmetros dentro dessa notação um pouco mais sofisticada? Beta-xj, pessoal, vai ser simplesmente a soma de delta-j, que é o efeito direto do instrumento sobre a exposição, mais φj θx, que é o efeito indireto do instrumento sobre a exposição mediado pelo confundidor. E alfa-j, então, vai ser definido de forma similar, sendo a soma do efeito direto do instrumento sobre o desfecho, μj, mais o efeito indireto do instrumento sobre o desfecho, mediado pelo confundidor, que é então φj multiplicado por θx. Notem, pessoal, que esse parâmetro φj aparece tanto na equação de beta-xj quanto na equação de alfa-j, criando, então, correlação entre esses dois parâmetros e, consequentemente, podendo introduzir violações do pressuposto insight. De posse, então, dessa notação nova, pessoal, vamos ver um terceiro exemplo da regressão de Egger, em que continuamos tendo o efeito causal igual a zero, mas agora o pressuposto insight é violado. Nesse nosso exemplo, então, nós estamos assumindo uma situação muito extrema, em que todos os instrumentos têm um efeito causal direto sobre o confundidor, e nenhum instrumento tem efeito causal nem sobre a exposição e nem sobre o desfecho. Ou seja, toda a associação entre todos os instrumentos e a exposição é totalmente através do confundidor, e todo o efeito direto de todos os instrumentos sobre o desfecho também é mediado pelo confundidor. Ou seja, ΔJ igual a zero para todos os valores de J e μJ igual a zero para todos os valores de J. E aqui nós estamos assumindo, então, que os valores de φ, ou seja, os valores dos efeitos diretos de cada instrumento sobre o confundidor, têm uma distribuição uniforme, variando de 0,02 a 0,5, e que os valores de θ são iguais entre si e iguais a 1, ou seja, que há confundimento positivo, na associação entre a exposição e o desfecho. Nesse nosso exemplo, então, pessoal, nós teremos então todos os instrumentos alinhados numa mesma reta, mas notem que essa reta tem angulação positiva. Então, o nosso beta-Egger foi positivo, diferente do nosso beta, que é igual a zero, mostrando então que nessa situação o estimando de Egger não corresponde ao efeito causal. Com relação ao intercepto, pessoal, notem que o intercepto foi igual a zero, que nesse exemplo é a média de todos os valores de μj. Mas essa média de zero é diferente da média de todos os efeitos diretos, de todos os valores de alfa-j. Por quê? Porque por efeito direto significa efeitos do instrumento sobre o desfecho não mediados por x. Isso inclui tanto efeitos totalmente diretos, quanto efeitos mediados por variáveis que não sejam x, nesse caso aqui a variável c. Então, o intercepto, apesar de que nesse exemplo ele corresponde à média de μj, ele não corresponde à média dos efeitos diretos. Um quarto exemplo, então, pessoal, sobre a regressão de Egger, em que nós temos todos os instrumentos também inválidos, mas que agora nós temos que os instrumentos podem ter efeitos diretos sobre a exposição e podem ter efeitos diretos sobre o desfecho, além, claro, de terem efeitos diretos sobre os confundidores. Então, nós estamos assumindo aqui essas distribuições para cada um desses parâmetros e continuamos assumindo que ambos os valores de θ são iguais a 1. Então, nesse exemplo, notem que nós temos uma reta de regressão também com valor positivo, indicando então que o estimando de Egger é diferente do efeito causal de interesse. E o nosso intercepto, pessoal, foi igual a 0,5, que também, de novo, nesse exemplo, corresponde à média dos valores de μj. Notem aqui que μj tem distribuição normal com média 0,5, e o intercepto também foi 0,5 e, portanto, igual à média desses efeitos, mas novamente diferente da média dos efeitos diretos do instrumento sobre o desfecho. E no último exemplo, então, pessoal, nós temos novamente que o efeito causal é igual a zero e que o pressuposto insight é violado. Nesse exemplo, nós estamos assumindo que nenhum instrumento tem um efeito causal direto sobre o desfecho, representado então por μj igual a zero para todos os valores de j. Mas nesse exemplo, diferente dos anteriores, nós temos um subconjunto de instrumentos válidos, representados aqui pela cor verde, e um subconjunto de instrumentos inválidos, representados aqui pela cor rosa. E notem, pessoal, que 80% dos instrumentos são verdes, ou seja, 80% são válidos. E 20% são cor-de-rosa, ou seja, 20% são inválidos. Ou seja, a maioria dos instrumentos é válida. De forma que, por exemplo, a mediana
estimaria o efeito causal de forma adequada. Mas nessa situação, pessoal, notem que o coeficiente da reta de regressão continua sendo positivo, indicando então a inadequação da regressão de Egger nesse exemplo. E nesse caso, pessoal, notem que o intercepto foi negativo e, portanto, diferente da média de μj, que foi igual a zero, e também diferente da média de αj, que obviamente é positiva, né? Do contrário, nós não teríamos viés positivo na regressão de Egger. Então, notem que nesse exemplo, nem mesmo o intercepto tem uma interpretação muito clara e que, inclusive, a direção do intercepto foi oposta à média dos valores de αj. Concluindo, então, pessoal, sobre a regressão de Egger, nós vimos que ela permite estimar efeitos causais, mesmo se todos os instrumentos forem válidos. E, nesse aspecto, ele supera a média, a mediana e a moda. Porém, esse método requer o pressuposto inside. E se esse pressuposto for violado, o resultado vai ser inválido. Mesmo, como nós vimos no exemplo anterior, que apenas poucos instrumentos sejam inválidos. E nesse aspecto ele perde para a mediana e para a moda. Ou seja, pessoal, não tem fórmula mágica. A gente tem diferentes estimadores que fazem diferentes pressupostos. Ou seja, quando eu uso o estimador A, eu uso um pressuposto. Quando eu uso o estimador B, eu uso outro. E ao utilizar ou um ou outro, estou simplesmente fazendo uma troca de pressupostos. E qualquer tentativa de inferência causal sempre vai ser assim, em função do problema fundamental da inferência causal. Antes de concluir a aula, pessoal, eu só quero fazer uma última colocação. Não é o meu objetivo com essa aula equipá-los para que vocês consigam, só com essa aula, já realizar essas análises utilizando esses estimadores discutidos na aula de forma adequada. Existem várias outras nuances, vários outros detalhes relacionados à utilização adequada desses métodos que estão além do escopo dessa disciplina. O meu objetivo aqui foi fazer uma introdução a esses métodos para que vocês tenham um entendimento conceitual do significado deles, de como eles funcionam, e para que, se vocês lerem num artigo, numa publicação, esses métodos, vocês tenham um entendimento geral do que os autores estão falando, e também para dar um ponto de partida, né, para quem tiver interesse em se aprofundar nesse tipo de assunto. Certo, pessoal? Espero que tenham aproveitado a aula. Nos vemos então na parte 6 e última parte da aula 7. Até lá!